Boa tarde, meu nome é Lucas Mota de Oliveira e hoje eu, Bruna Lauschner e a Júlia Letícia iremos apresentar o primeiro trabalho de arquitetura de computadores 2. Então, primeiramente, definimos a variável tamanho byte, no valor de 3, que é a quantidade de limite de caracteres que podemos receber. E, após isso, criamos a variável tem 3 caracteres, que irá informar se o número passado contém 3 caracteres ou não. Sobre a função que mais implementamos foi a recebe_byte, que recebe os valores do usuário e nela criamos o método valida tem 3 caracteres. Nesse método, quando recebemos os números, implementamos a validação para o caso de agora se o mesmo possuir 3 caracteres e, caso seja verdade, apagamos qualquer novo dado que ele acabou de tentar incrementar e voltamos para o método leitura caractere byte. Logo após a validação que o Lucas acabou de dizer, tem a nossa validação principal, que ele vê se o tamanho de byte definido, 3, é o mesmo que a quantidade de letras já digitadas. Lembrando que aqui o valor vai estar totalmente atualizado com o que a gente digitou, porque está sendo feito antes. Se for igual, ele faz um jump equals para o trata limite byte, que é a nossa função principal. Essa função, basicamente, ela foi dividida em 3 partes, entre validações lógicas do primeiro caractere, do segundo e do terceiro. Agora, aprofundando um pouco mais, né, nessa função trata limite byte, que é a principal, como a Julia falou, essa função só vai ser chamada quando for digitado o terceiro dígito. Então, a gente tem garantia que possuem 3 dígitos a informação do usuário. Então, a gente fez uma validação para primeiro validar o primeiro caractere, ou seja, o primeiro dígito. Para essa variável nova que a gente criou, tem 3 caracteres, a gente atribui 1, o verdadeiro, né? Porque se chegou aqui, foi digitado 3 dígitos. Então, agora a gente parte para realmente validar o primeiro caractere. Aqui a gente faz um jogo com a memória, que basicamente a gente decrementa o bx para conseguir pegar o primeiro valor do dígito, e depois a gente incrementa de volta, para não estragar as próximas funções que vão ser chamadas. Então, esse valor do primeiro dígito vai estar atribuído no AL. E nele, a gente compara primeiro se ele é igual a 1. Porque se ele for igual a 1, ele quer dizer que a informação que foi digitada pelo usuário, ela começa com 1 e tem 3 dígitos. Então, pode ser de 100 a 199. Então, ou seja, se o primeiro dígito for 1, pode permitir qualquer outro dígito depois. Mas, caso seja outro número que não for 1, a gente tem que validar. Então, a gente valida se, por exemplo, é maior que 2. Porque se for maior que 2, quer dizer que é 300, 400, 500, e isso não pode permitir, porque o máximo é 255. Então, se for maior que 2, ele pula e pede novamente para ler outro caractere que não seja esse que foi lido. Mas, se passou por aqui, significa que é 2, o primeiro caractere. Então, a gente passa para o segundo caractere, para validar o segundo dígito do usuário. Nele também a gente faz um jogo de memória aqui, que a gente decrementa o bx para conseguir pegar o segundo valor, e daí vai ser o segundo dígito, e ele vai ser também armazenado em AL. Aí a gente incrementa de volta para não perder o valor original. E o que a gente precisa validar agora é se ele é maior que 5, porque o número maior que pode ser permitido é 255. Então, o segundo dígito tem que ser, no máximo, 5. Então, se ele for maior que 5, ele pede para ler outra vez outro número que vai ser aceitado. E daí, se passou por aqui, significa que é 5 para baixo. Então, a gente parte para a validação do terceiro caractere. A validação do terceiro caractere é basicamente a mesma, pois também tem que ser no máximo 5, porque é 255. Então, ele também vai fazer aqui, vai pegar a memória certa do bx e vai comparar. Se for maior que 5, pede para ler outro número. Mas a única diferença aqui é que a gente mexe com essas variáveis quantidade de letras digitadas e tem 3 caracteres. Por quê? Porque se chega aqui nessa função, testar os bytes, ela chega com 3 letras digitadas. Porém, a gente ainda não sabe se o último dígito é válido ou não. Então, a gente decrementa 1, porque na verdade só tem 2 dígitos válidos até agora, e a gente diz que não tem 3 caracteres. Mas, se passou por aqui, significa que o terceiro dígito é válido. Então, a gente pode incrementar de volta essa quantidade de letras digitadas e a gente diz com certeza agora que tem 3 caracteres válidos. E, se tudo correu bem, a gente adiciona o terceiro caractere, que é válido dessa vez. Partindo agora, então, para a parte prática,
eu vou colocar alguns valores para então testar a nossa validação. Eu vou colocar aqui 000. Se eu tentar digitar o 0, 1, 2, 3, não dá, porque só pode 3 caracteres. Vou colocar o 255, dá certo. O 121, 354, 2, só 2 caracteres, só um caractere. O 256 ele não vai deixar. E outro número, como talvez o 391, ele também não vai deixar. Então, basicamente é isso.